Agora eu estou ao vivo. Beleza. Mas cadê? Estou tentando, Diogo. Mas enfim, começamos no horário programado, 19h30. E E aí, aí, Dioguinho? Tafarel, Tudo bem? tudo bem e você? Ótimo. E o pessoal aí tá conseguindo escutar a gente? Tá conseguindo me ouvir, Diogo? Agora melhorou. Agora consigo te ouvir bem. Você Melhorou? tá me ouvindo? Acho que tá dando um delayzinho aqui. Deixa eu desligar o meu Wi-Fi. Melhorou. Ok, positivo, se estão conseguindo ouvir. Exatamente. Agora eu acho que o meu foi aqui, sem problemas. Pelo menos a imagem tá boa agora. E o áudio? Dá pra ouvir O áudio pra bem? mim tá bom. Pra mim tá bem. E pra vocês aí, respondam aí, gente. Pra gente dar início aqui ao nosso assunto. Falaram que a sua imagem tava com vários pixels aí, Tafarel. Vários pixels. Ah, mas agora É, melhorou, né? Eu desliguei o Wi-Fi aqui. Esse Wi-Fi aqui de casa é ruim. entendi. Aí, disseram que Melhorou. está bom agora. Então acho que a gente pode começar, né, Diogo? Podemos. Se quiser esperar um pouquinho mais o pessoal chegar, aí, dando sinal, conversando com o pessoal. Mas a hora que você quiser começar. Fechou, vamos esperar mais um pouquinho aí. Ah, o pessoal Deixa tá eu falando só ir agora sim. lendo aqui. Está travando. Tá travando ainda? Quem perguntou, aliás, quem falou foi a Renata Araújo. Não, Renata não, desculpa, Renan. Renan, Renata, sei lá. Tá difícil de ler aqui. Tá bom agora. Alguns estão falando que tá bom já. Pra mim tá, pelo menos Agora pra mim tá sim. bom. O áudio e a imagem. Fechou. Eu tô no 4G. Qualquer coisa que se der algum problema aqui, eu ligo o Wi-Fi de novo. Então, acho que já tá na hora da gente começar, Diego. 2 minutinhos. Quem não chegou ainda vai chegando. Eu acho que o Beleza. bom aqui é a gente começar com você se apresentando, né, Diogo? Ai, o anfitrião se apresenta primeiro, né? Hum? O Vamos convidado se ver o apresenta, anfitrião. né? Oi? Bom, meu nome é Diogo, sou tecnólogo em radiologia médica, pós-graduado em docência e ciências da saúde. Trabalho junto com o Tafarel, fazemos plantões juntos. Trabalho há 7 anos no mercado de trabalho, no dia a dia de hospital, e 7 anos também na área acadêmica, dando aula para curso técnico. Tenho experiências em áreas de radiologia convencional, caso raio-x, medicina nuclear, conheço um pouco, trabalhei, fiquei um período na medicina nuclear, e é isso. Estamos aqui para trocar experiências com vocês, trocar ideias, bater papo, sair um pouco dessa história só de Covid, vamos bater um papo sobre radiologia, fazer aí, tirar algumas dúvidas e solucionar outras. Exatamente. O foco é isso, sair do foco do Covid, né? Já encheu o saco esse assunto, né? Vamos falar sobre outra coisa que tem muita coisa pra gente conversar sobre radiologia, né, Diogo? Radiologia tem muito assunto, então dá para fazer várias lives de radiologia Exatamente. e tirar um pouco do foco do Covid e tentar conhecer outras áreas, conhecer outras coisas. Exatamente. Como você se apresentou, meu convidado, né? Agora eu vou me apresentar. Eu acho que a maioria aí já me conhece, né? Meu nome é Tafarel, sou técnico em radiologia. Já iniciei 2 vezes o tecnólogo, só que ainda não terminei. E estou há 10 anos no mercado. Atualmente trabalho junto com o Diogo. Trabalhamos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. E eu também trabalho em outra instituição. Mas enfim, qual que é a proposta que eu trouxe aqui hoje para vocês? Eu conversando com o Diogo durante os plantões, a gente, é, a gente diagnosticou que muita gente sempre vai com muita sede ao pote em estudar
posicionamento, só que eles esquecem as partes principais antes, que é entender o que é posicionamento, o que é incidência e algumas coisinhas que eu anotei aqui para a gente estar falando, certo? Eu vou perguntando aqui pro Diogo algumas coisas e a gente vai conversando junto para que vocês entendam. Eu espero que o assunto nosso aqui seja bem proveitoso para vocês e que esclareça dúvidas. Esse é o nosso foco aqui principal. Que antes de você estudar crânio, lombar, dorsal, ombro e incidências especiais, muitas pessoas não sabem nem o que é o básico. Acaba se confundindo em termos como oblíqua, como axial, e a gente quer deixar um pouquinho isso claro aqui hoje para que vocês possam ter um rendimento um pouquinho melhor. Certo, Dioguinho? Certo, vou ter um papo legal, A primeira. interagir. Oi? Pode falar, Rafael. Olha o Flavião aí já causando, Flávio Vieira, tem física. Hoje não vai ter física aqui não, Flávio. Física é só com você, só, velho. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho dos princípios. Que enorme lei, rapaz. Esse Flávio causa demais. Vamos começar aqui, Diogo. Eu vou fazendo algumas perguntas para você, a gente tenta ir conversando junto aqui sobre o assunto. A primeira coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade é entender de fato, afinal, o que é posicionamento? Bom, posicionamento a gente fala várias vezes que iremos fazer posicionamento radiológico, incidências radiológicas e confunde bastante os termos, né? Posicionamento é uma forma que o corpo ou objeto estará posicionado para um fim, seja diagnóstico ou tratamento. Então, posicionamento pode ser colocado para vários setores, não só da radiologia. Então, posicionamento é algo mais Tomografia amplo também, do né? que apenas realização da imagem. Tomografia, ressonância, Desculpa, tudo se enquadra no termo posicionamento, tudo né? se encaixa, a medicina, de modo geral, enfermagem, radiologia, tudo se encaixa em posicionamento. A forma que nós estamos aqui, os nossos parceiros estão acompanhando a nossa live, é uma forma de posicionamento, estão sentados, deitados, estão em decúbito, ou estão em pé, estão em ortostático, são formas de posicionamento que o corpo estará ficando para algum fim, não só exclusivamente para a radiologia, posicionamento. Agora, incidências são outras coisas. Exatamente, e é o nosso segundo tópico aqui. Incidência, de fato. O que é incidência? Incidência radiológica é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes as pessoas acabam se complicando nesse assunto, né? Bastante. Porque incidências radiológicas nós usamos para determinar uma forma, uma direção para onde os raios, os fótons de raio-x estarão se dirigindo. Então, sim, na radiologia nós utilizamos incidências para falar a forma que o corpo estará ficando e a forma em que a fonte radioativa, os fótons de raio-x, irão interagir com este corpo, seja em AP, PA, perfil, oblíqua. Então tem várias características aí. Então, só revisando aqui: posicionamento é a posição que o paciente está, incidência, direção do feixe, correto? Correto. A trajetória onde os feixes de raio-x irá interagir com o corpo ou objeto, depende do que estará sendo analisado. Aí, conforme vai juntando os dois termos, posicionamento, aí a gente entra na outra etapa, né? Que é projeção do corpo. Por exemplo, se a gente vai fazer um tornozelo em perfil, esse tornozelo é um tornozelo médio lateral, certo? Que é o jeito que o raio entra. Vamos explicar para ele um pouquinho disso. Acho que você lembra do meu vídeo que eu fiz isso, né? Por exemplo, um Ele, raio-x de tórax, em que o paciente está em perfil. É uma posição lateral. Mas o que é lateral? É o raio ou o paciente? Só para que eles entendam. Entendeu minha pergunta aí? entendi. Vamos lá. Só relembrando aí o pessoal que está chegando, está entrando, seja bem-vindo na live, participa, façam perguntas que queremos debater um pouco com vocês. Mai, é um prazer você estar acompanhando aí, nossa coordenadora dos cursos de radiologia. Então, A gente está importante aqui então, hein? tá bastante. Tem alguns coordenadores aqui participando que eu vi aqui na Tem uns live. cara fera aqui. Tem um Flávio Vieira da Industrial, já ouviu falar? Já. Show de bola. O Claudião deve estar aí também. Cláudio Souza, da 9AD. Pessoal importante aí participando, alguns professores também participando. Isso é bom. Ótimo. A interação não só de alunos, mas profissionais da área também. Isso é bacana. Tem um É, picareta que trabalha com a gente aqui também participando, o David. Falou para mandar um abraço pro tio Cuca.
Bom, a pergunta, né, sobre a Sim, incidência lateral, médio-lateral. Quando nós falamos a forma que o corpo estará posicionado, a incidência, por exemplo, perfil, é a forma que o raio vai interagir com as fontes, a fonte radioativa irá interagir com o corpo do paciente e a forma que o corpo estará ficando posicionado. Então, perfil, o corpo estará de lado, o feixe de raio-x estará interagindo com um lado, seja medial ou lateral do paciente. No caso do tornozelo, você me perguntou, a posição, a forma correta, a forma de se expressar correta seria um médio lateral, já que a incidência, as fontes radioativas estará incidindo na parte medial do corpo e saindo na parte lateral. Oposto do perfil de tórax que você falou, né? O paciente estará em perfil também, só que a incidência vai ser lateral, ou seja, a incidência estará incidindo na parte lateral e saindo na parte lateral oposta aonde entrou o feixe de raio-x. sim. E só complementando, e tudo isso a gente tem que se basear em cima da posição anatômica, certo? Que é Sim, aquela lá, olhos, paciente exato. ereto, olhos no horizonte, palmas da mão levada para frente e um monte de mais de coisa. Inclusive nessa parte aí da posição anatômica, muita gente se confunde no raio-x de De mão, mão, de se é principalmente arcos IAP, se é costais, PA. exatamente. É, É. tem a questão do Então, arcos costais. posição anatômica ela serve para tudo nosso posicionamento. É base de tudo, posição anatômica. É através dela que eu sei se o paciente está em AP, está em PA, está em perfil. É através da posição anatômica. Então, os alunos que estão aí estudando anatomia e estão revendo posição anatômica constantemente, isso é fundamental. Mesmo que esqueça com o passar do tempo, porque são várias matérias durante o curso, o aluno acaba deixando um pouco de lado da anatomia, mas é algo que vai levar para a vida inteira. Por exemplo, eu amo raio-x, eu amo a radiologia, eu gosto do que eu faço. Então, estudar a anatomia faz parte da vida de um técnico, não pode parar. Então, Você só tem não que gosta de centro rever. cirúrgico, né, Diogo? Nossa, sem cirúrgico. Quando tem cirurgia que demora mais de 2 horas, eu já começo a ficar meio com sono, porque ficar parado lá. E em pé, não é parado sentado, parado olhando, é em pé, 2 horas, 3 horas, me bate um sono terrível. É difícil. Inclusive, aqui, só continuando o assunto, a Mesquita Adriane disse que o punho sempre confundia ela. Aí é só ela lembrar dessa parte que a gente está falando aqui de posição anatômica. Se você lembrar sempre da posição anatômica, não vai ter confusão na sua cabeça. A palma É da o mão está que elevada para frente. Então você os tem que alunos confundem pensar. muito. Pode falar, é, Diogo. Desculpa, Tafarel, desculpa. O que os alunos confundem muito é a imagem de punho, né? Porque a imagem em punho em AP e em PA, ela pode meio que confundir um aluno se está realmente em AP, se está em PA. A posição correta para fazer o punho é sempre posição em PA, vai depender das condições físicas do paciente. Em alguns casos, o médico pede para fazer em AP. E aí, se você lembra a posição anatômica, vai lembrar o que é AP e PA na hora de posicionar, na hora de visualizar a imagem, um detalhezinho como o processo estiloide da UNA faz uma diferença O muito Alex grande. Dias acabou de comentar isso aí, ó. Alex Dias, processo estiloide na imagem de raio-x. É isso mesmo, a gente tem que ver o processo estiloide. Inclusive, eu E é postei uma detalhe, imagem coisa esses dias pequena, aí né? falando sobre isso. É Eu detalhe vi pequeno. e que acaba confundindo as pessoas e acaba deixando de lado essas coisas, esses detalhes que faz uma diferença para ser um técnico bom, um técnico renomado no mercado. Exatamente. E para dar contexto aqui à nossa live, eu vou trazer mais uma pergunta que é exatamente uma coisa que eu postei esses dias e que eu deixei para falar exclusivamente aqui nessa live. Que é o quê? A Pati.chaves.94 colocou assim: tórax vocês fazem o lado esquerdo ou o lado direito para não sei o que lá entrar? E a gente comenta aqui, por que que a gente faz. Por que que a gente sempre faz o lado esquerdo, Diogo? Explica aí pro pessoal. Bom, tórax em PA, em perfil, nós fazemos sempre para o lado esquerdo devido à impressão cardíaca, à região cardíaca. Isso faz uma diferença muito grande na imagem. Se você inverter isso, vai estar fazendo magnificação da impressão cardíaca, da área cardíaca, e tendo alteração na imagem. Os médicos solicitam, na hora que você faz o perfil, um perfil esquerdo.
Então, isso significa que a área cardíaca, a impressão cardíaca estará mais próximo do chassi, mais próximo do intensificador de imagem. E Correto. confirma aí, Tafarel, se está certo, né? Porque Não, é isso mesmo. nós podemos se confundir. Nós trabalhamos aí 7, o Sim, Tafarel trabalha 8 anos com isso, mesmo colegas de 20 anos, 30 anos, acaba se confundindo, acaba se perdendo alguns detalhes de informações. Mas com certeza. Direto eu ponho nós umas perguntas erradas aí nos stories. e é legal que eu, por exemplo, como professora, quando eu chego para o meu aluno, eu falo que eu acabo aprendendo com ele, não só ensinando. Eu acabo Sim, aprendendo, porque o aluno traz um debate, traz uma informação que às vezes por longo tempo de período ou não estar revendo aquele contexto, aquela posição, você acaba esquecendo detalhe. Então, nós aprendemos constantemente, não importa exatamente. se é da área ou não, ou se está na área ou não. E mais uma coisa que eu tinha feito como pergunta e deixei para responder aqui, aproveitando que a gente está falando de tórax, né? Inclusive, quando a gente começa a trabalhar, a gente chega a pegar uns casos assim que dá uma raiva desgracenta, que é o quê? Quando o paciente tem um tórax muito largo, você já deixou a distância lá 1,80 m, só que mesmo assim tu corta o seio costrofênico, você corta a lateral. Qual que é a dica aí, Diogo, para que a gente dê para eles não fazerem isso? Porque o detalhe que eu esqueci de colocar lá na postagem é o seguinte: o receptor de imagem já está na lateral, já está na transversal, desculpa. Então tem outra coisa que a gente pode fazer para que a gente pegue mais a estrutura. Entendeu a pergunta aí, Diogo? Eu acho que sim, acho que sim. É complicado quando você pega paciente que já. Você fez toda a posição correta do tórax do paciente, em PA, o chassi está na transversal bonitinho, que vai conseguir pegar, ainda mais paciente que é um pouco mais largo. Você vai conseguir, a imagem da sua cabeça vai conseguir pegar tudo e acaba por detalhe, por questões anatômicas do paciente não conseguindo pegar. Se você fizer uma distância foco-filme, é, vai estar melhorando a qualidade da imagem, melhorando um pouco o contexto anatômico. Isso vai te garantir a possibilidade de pegar toda a estrutura anatômica. Então, já colocou a 1,80 m, se o seu aparelho conseguir fazer a alteração para distanciar um pouco mais, para abrir a fonte de radiação, o leque de radiação, vai conseguir tentar pegar mais detalhes de informações anatômicas do paciente. É claro que, mesmo assim não conseguir, temos outras formas, que é Que a fazer gente por fazia lá no quadrante, nosso serviço, parte, né? parte superior, parte inferior, porque o nosso aparelho não conseguia pegar toda a caixa torácica, toda a região pulmonar do paciente, e devido a questões de distância. Então, nós realizávamos parte superior e parte inferior para não perder nada de anatomia do paciente, que é o importante, né? Você Lembra o outro diagnosticar esquema que a gente corretamente o fazia lá, paciente. Diogo? Só te atrapalhando aqui um pouquinho. Você lembra outro esquema que a gente fazia lá no serviço também? Qual que era o outro? Que a gente Não, pegava um agora 24 não por lembrei. 30, Pegar o pegava um recesso, só o 24 por recesso 30, costofênico. pegava Pegar só o só o seio recesso. costrofênico. É isso. E detalhe, isso aí não foi os técnicos em radiologia que decidiu, isso é uma coisa que foi passada pelos médicos radiologistas. Eles passaram pra gente, ó, a partir de hoje eu quero que vocês façam assim. Se o exame não couber todo o tórax, vocês pegam um 24 por 30, dividem em dois. O nosso aparelho é um telecomandado que nos possibilita isso. Facilita muito, Fazíamos né? exatamente, fazíamos a parte direita e a parte esquerda. E que nem a Eduarda, eu acho que diz aqui, ó, que ela já chegou a É, deixar mais de 2 metros. A gente ah, também já chegou a deixar muito mais de 2 metros e ainda cortar. São duas é. opções, né? Ou você afasta Só todo o tubo na distância maior, ou você faz essa divisão. Pega um 43 também, pega só a parte de baixo, como se fosse uma cúpula do abdômen, por exemplo. Também isso. serve, né? É, o que não pode o técnico deixar de fazer é demonstrar toda a parte anatômica que o médico quer ver, porque qualquer detalhe, se você cortar o seio costopênico, pode ter algum tipo de patologia que o médico não vai conseguir ver e o paciente vai ir para casa sem o diagnóstico preciso. Então, nós Um derrame fazíamos das pleuralzinho, formas. né? Verdade. Que Então, costuma nós aparecer fazíamos várias direto. formas. Então, só lembrando, o 24 por 30 a gente fazia dividido para pegar o seio costofrênico, só quando cortava mesmo o seio costofrênico. O paciente é alto, o tórax dele é longilíneo, não é largo, então é longo. Então aí possibilidade de cortar o seio costofrênico é grande. Então fazia só a imagem localizada para poder ter um diagnóstico preciso do paciente.
Exatamente, ó. Mais um caso aqui que o Alex Dias passou, que é muito interessante também da gente lembrar, que são os pacientes que são hiperestênicos, que é o magrelo, se não me engano, tipo nós aqui, né, Diogo? Que tem um tórax muito Não, comprido assim, mas não, já fez essa parte, fi. já Agora foi, já agora tô tá bem indo mais pro claro lado, aqui né? agora. Agora só pro lado. Exatamente. Ó o rosto aqui, ó. Mas eu ainda tô um pouquinho para cima, entendeu? Eu ainda me encaixo nesse. Então, nesses pacientes que são muito magrelos, pessoal, por exemplo, eu aqui, o meu caso, se você colocar o filme na transversal, pode ser que você corte. E no caso, você tem que mudar a posição do filme, colocar ele na longitudinal, aí você vai conseguir pegar todo esse pulmão magrelo cheio de fumo de tabaco todinho. Certo, Dioguinho? Aqui o Bruno falou aqui, ó, o Bruno TC. Colocar o filme na longitudinal não ajuda? Bom, se o paciente for largo, não, porque o tórax, a caixa torácica dele, na hora que expandir, ela vai expandir lateralmente, não superior e inferiormente. Então, para pacientes que são mais fortinhos, colocar na longitudinal não vai ajudar. Você pode cortar, aí você vai cortar Exatamente. realmente a lateral. Agora, pacientes que são magrinhos, como o Tafarel, aí você consegue pegar assim, colocar na longitudinal, você consegue pegar, ou tentar conseguir pegar o tórax dele num filme na Exatamente. longitudinal. É que nem uma pessoa aqui, deixa eu subir mais os comentários aqui, ó. Mesquita Adriane, ela perguntou se não vai expor o paciente duas vezes. Tem caso, infelizmente, que a gente precisa, né? Que você não pega toda a estrutura. Aí, por exemplo, no nosso caso, o que que a gente fazia? Como a gente tem uma sala de laudo do lado, a gente sempre perguntava, doutor, cortou aqui um pedacinho, o que que o senhor quer que faça? E os médicos sempre recomendavam que todo exame lá é laudado. Falava, eu quero que faça mais as duas partes, pegando essas partes específicas. Tem médico que liberava também, falava, não, tá bom, assim, pro que tá sendo estudado tá ótimo. Depende muito do que o médico vai falar pra gente também, né? Entendi. Concorda, Diogo? É, concordo. O que depende muito é referente a erros. Se o seu erro foi posicionamento, sim, aí você está expondo o paciente duas vezes de forma errada. Você não errou, a anatomia do paciente não favoreceu ao tamanho do chassi ou ao tamanho da distância que o seu aparelho pode proporcionar. Então, o que você está fazendo é complemento de imagem. E quando nós falamos de radiação ionizante, nós falamos da justificativa, o porquê eu estou expondo um paciente à radiação. Então, é para o benefício do paciente. Se eu não fizer essa segunda imagem, o paciente pode ir para casa com uma patologia no seio costofrênico e aí não vai ser diagnosticado. Então, qual é a Aí pior? não A pior adianta nada, né? prática? Ter a segunda imagem expondo, mas com garantias de diagnóstico, isso é que é para fazer o diagnóstico do paciente, ou não fazer e o paciente para casa sem o diagnóstico preciso, né? Ou então, outro caso pior ainda, né, Diogo? O médico vê o exame, aí ele pensa, pô, eu fiquei com uma dúvida aqui. Mas só que em vez de eu pedir um raio-x, eu vou pedir uma tomografia. Uma Uma tomografia. tomografia é 100 vezes mais aquela dose. Então você não está ajudando no diagnóstico você não fazendo esse exame. Você, pelo contrário, você vai condicionar o paciente a ser exposto, só que a outro exame, a um exame de tomografia. E às vezes o seu exame que você fez lá, peraí, cortou aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui essa parte. Já evita que o médico passe uma tomografia, porque ele já achou o diagnóstico, o quadro certo, e não leva para outro setor, né? Não passa a bronca para outro. Sim, sem dúvida. E, e tecnicamente você não estará errando, né? Você não está expondo o paciente duas vezes. Por erro Exatamente. de posicionamento que você fez ou erro de técnica que você fez. Você está expondo o paciente na segunda vez devido a partes anatômicas do corpo dele que não conseguiu ser é, identificado, já que o limite do seu aparelho não deu e o tamanho do chassi também não conseguiu. A Eduarda aqui, ó, Eduarda Silva, falou: pegava um paciente e atletas que chegavam na clínica onde ela estagiava e ela já colocava a 2 metros de distância. Sim, isso vai facilitar muito. Isso Já vai evita. garantir que você consiga pegar todas as estruturas anatômicas do tórax do paciente. E antes de eu chegar na pergunta do nosso amigo Lucas e de mais uma pessoa que está lá para baixo, vamos responder essa daqui, Diogo. Ó. Quando a gente aumenta a distância, que nem nesses casos dos pacientes magros, a gente tem que aumentar o KV também? Você tem que levar em conta que a técnica que você colocou é para uma distância de 1,80 m. Então, tecnicamente, se você está aumentando a distância, você tem que compensar isso em questões físicas, a técnica também. Então, é claro, você não vai dobrar a técnica, aí você está expondo demais o paciente a uma radiação desnecessária. Eu não vou te falar a técnica exata que você vai poder colocar, porque vai depender de cada Depende aparelho. do paciente, do aparelho, né? Aparelho, então, depende de vários fatores. Então, só lembrar em conta o princípio Alara, ok?
Você tem que expor o paciente com qualidade de imagem e segurança na saúde do paciente, não expor demais ele, ok? Só isso. Exatamente. E agora a gente indo para a pergunta do Lucas, que tem tudo a ver aqui com o nosso contexto. É a pergunta do Lucas e da Chiliane Holanda 20, que é para a gente falar sobre o que a gente tinha até anotado aqui, Diogo, sobre as oblíquas de costela, que é a vilã, até dos técnicos que já estão atuando. E muitas vezes a gente já entrou até em debate no nosso serviço. Não, isso aqui é anterior, é posterior. Vamos resolver esse caso aí, Diogo. Eu tava vendo quantas vezes a gente já debateu em sala de exame se vai fazer um axial do paciente, axial de ombro, sentado, em pé, deitado, como vai ser a melhor forma. É assim que a gente aprende no dia a dia, debatendo com colegas, tirando dúvidas, porque não sabemos tudo, estamos sempre querendo aprender mais. Então, algum técnico que já começou agora pode ter uma forma nova de posicionar que pode te ajudar. Então, é sempre bom Exatamente. debater, conversar. A radiologia, pelo menos, com todos os profissionais que eu trabalhei até hoje, consegui ter um diálogo muito bom e trocas de ideias muito boas também. Menos com Referente o a Lucas, costela, né? com o Lucas é meio complicado. É difícil colocar uma ideia na cabeça dele. Aí, ó, ele já tá colocando aí, ó. Aumentar 10 centímetros da distância, você aumentará 4 kV. É isso mesmo, Lucas. É mais ou menos isso. Dá uma compensadinha, né? E vamos responder sua pergunta agora, né, Luquinha? É, sobre costelas, né, que era a pergunta. Isso. Sobre o costela. Por exemplo, eu estou fazendo uma costela com o paciente em AP, que é ele encostando as costas no receptor e de frente para o tubo, né? Então, Como e que seria esse exame? então, essa seria a posição que o paciente estaria, não a incidência. Porque aí a E a incidência é uma incidência? oblíqua posterior, porque a parte É, posterior está próxima ao intensificador de imagem. Então, seria e é uma por isso que a oblíqua gente começou posterior. no começo da nossa live a falar sobre posicionamento e incidência, porque são duas coisas diferentes e é o que você tem que levar em consideração. E nem no caso da costela, Diogo. Só complementa aí para que o pessoal entenda. Então, lá. Costela, se eu pegar uma posição, o médico pediu oblíquas de costela. Você vai pegar uma oblíqua anterior direita ou anterior esquerda. Se é anterior, a parte anatômica do paciente, a parte anterior tem que estar próxima ao intensificador de imagem. Ou seja, a parte posterior virada para a fonte de radiação, para a ampola de raio-x. Isso será uma incidência em AP, já que a parte anterior está próxima ao intensificador de imagem, o chassi, o cassete, a forma que vocês utilizam de nome desse intensificador de imagem, ok? Então, é um pouco complexo referente a isso, porque nós estamos acostumados a fazer AP. Eu sei que a parte anterior vai estar virada para a fonte radioativa, para a ampola, mas quando fala em costelas em oblíqua, isso muda um pouco o contexto. É a parte que está encostando no receptor e não a E parte que está sendo incidida a radiação, né? Mais para que as pessoas se localizem. isso mesmo. A incidência, no caso, a fonte onde estará incidindo, ela muda de acordo com a nomenclatura. Então, se eu estou fazendo um oblíquo anterior, a fonte de radiação vai incidir na parte posterior e sair na parte anterior. Isso é um oblíqua anterior de costelas. Se eu vou fazer uma oblíqua posterior de costelas, no caso. Não sei se deu para entender. Deu para entender, Tafarel? Qualquer coisa, pessoal, aí, vamos debater. Vamos falar. Diogo, não entendi. Tafarel, não entendi. Tem como A repetir aí que a Eduardo tá gente. falando aqui, ó. Isso sempre dá uma bugada. Dá uma bugada até na gente que já atua. É Dá uma difícil de você bugada. lembrar. Mas o É, importante é você ir no que está na literatura. Você pega o Bom Trager e lê lá. O que está dizendo é mais ou menos essa coisa que é o que a gente está falando aqui. Você tem que levar em consideração a parte que está sendo encostada no receptor. E ponto final. Não é que nem os outros exames que você, exemplo, raio-x de tórax PA. PA porque o raio está incidindo na região posterior e saindo na região anterior. isso. Certo? A P20, 8268, coloquei, bugou. Buga mesmo, porque vai depender do contexto mesmo. Então tem que estar estudando, tem que estar analisando. Segue sempre o Bom Trager, que é o nosso pai da radiologia. Todos os posicionamentos são baseados ao Bom Trager. No que nós fazemos no nosso dia a dia de trabalho é baseado ao Bom Trager. Então, tem que estar estudando sempre
posicionamento, estudando anatomia, para poder entender alguns contextos, ok? Então, Exatamente. E é, outra dica que o nosso amigo Alex deu aqui, Diogo, ó, que se enquadra muito bem, lembrar da identificação, né? Colocar a ah, identificação é certeza que você vai ter, você vai estar colocando o lado certo dentro da estrutura, né? Porque na sim, hora dessa confusão, muita gente até manda os exames, por exemplo, de mão, punho, até de costela, tudo invertido, por não saber nem o que está fazendo, né? né? A identificação é muito importante, que é até o nosso próximo tópico que eu ia falar aqui, né? Identificação nos exames, é o Alex Dias. Então, é o que o Alex falou aí, super importante para o nosso dia a dia. Identificação do chassi, identificação para saber se é direito ou esquerdo, vai de acordo com a posição do chassi. Então, sempre para o lado direito do paciente, não importa a posição que ele estará ficando. Então, sempre para o lado direito, você nunca vai errar a lateralidade da estrutura que você está radiografando. Então, é isso que Ou, nós ou então tentamos segue que nem o Daniel falou aí, né? Você viu o que o Daniel falou aí? É um seguir. palhaço, né? Ele falou que é o bom traje e o Sobota junto falando. É palhaço demais, né? É quase isso, né? Ele... É, É, esses caras que trabalham com a gente entram aqui na live só pra ficar bagunçando, velho. é. Teve Mas um que eu já bloqueei aqui. essa que é legal. É, mas A teve um que interação. eu já bloqueei aqui, o David falando besteira aí. O David falou besteira? É, vamos ter bom senso também, né? Acabei de Bom, ver aqui, é o Daniel agora. a Nilce falou aqui também sobre o Biasoli, se não usa o Biasoli como referência. Conhece o Biasoli, Diogo? Hum, Não, sinceramente não. Nós usamos Biasoli é outra literatura, Nilce. É outra literatura que, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui. É, usa bastante no Rio de Janeiro. Inclusive tem um amigo meu, Douglas, que eu nem sei se está aqui, que ele sempre usa como referência o Biasoli. Aqui em São Paulo, eu sei que a gente usa bastante o Bom Traje, por isso que a gente fala aqui Bom Traje, entendeu? é, É a referência que a gente usa muito aqui. qual o nome do seu amigo do Rio de Janeiro? É o Douglas. Então, Douglas, se estiver na live aí, fala com a gente, interage, Eu acho que frente não ao tá não, ele tá de plantão hoje. leitura. é Ô porque eu, Diogo, eu sinceramente, anotei mais uma coisa importante aqui pra gente falar, que se enquadra nisso também. Sobre a angulação do raio. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida em saber se é cranial, caudal. O que que você tem pra ajudar as pessoas aí nesse tempo, nesse termo aí? bom, angulações caudal, cranial, ou cefálica ou podálica, a forma de pronunciar estão corretas ambas. Vai depender muito da anatomia que você estará radiografando, né? Mas sempre lembrar, quando você fizer uma angulação cranial, a fonte radioativa, a ampola, tem que estar sempre virada para a direção à cabeça do paciente. Se for uma angulação caudal, a angulação tem que ser virada para os pés do paciente. Ok? Então vai depender muito. O nível de angulação vai depender de posicionamento, né? De cada estrutura, cada incidência, porque nem todas têm a mesma angulação. Então vai depender muito de anatomia, que nem eu vi que você postou um perfil de punho esses dias no seu Instagram. Lembro. Então, nós costumamos abrir muito a articulação do punho, né? Então, nós fazemos a angulação cranial para fazer uma abertura da articulação do punho. Então, vai depender muito da anatomia, da estrutura que É você o está. perfil corrigido, né? Isso, perfil corrigido. Cefálico e podálico também pode ser usado? É a mesma Sim, coisa, né, o Lucas? Cefálico é o cranial, caudal é o podálico. É que isso, vai depender. podálico está referente que é em direção aos pés, cefálico que é em direção à cabeça, né? Mas não É deixa de ser o mesmo termo, os dois. só literatura. É só literatura mesmo. O contexto é o mesmo. Ô, Alex, obrigado, velho. A gente tem que passar um pouquinho aqui do que a gente aprende aqui no dia a dia, né? Que nem no meu caso, eu não sou professor, por isso que eu chamei um professor aqui para até me corrigir em qualquer porcaria que eu possa estar falando aqui, né? E não E adianta eu falar que eu sei alguma coisa que eu não sei nada. Quem sabe é esse mestre aqui que tá me ajudando. pô, eu sei pouco, estou aprendendo sempre no mercado junto com vocês, com meus alunos, aprendendo bastante, porque eu gosto quando o aluno vem com debate, informações, isso facilita e agrega muito a aula. Então eu estou aprendendo todo Exatamente. dia. Então não é só porque eu dou aula há 7 anos que eu vou saber de tudo também. Então nós aprendemos juntos, só isso.
E tem várias alunas suas aí, hein, Diogo? Suas alunas tá em peso aí. Tem. Eu falei que ia ter 3 pontos na prova se eu participasse da live. Você falou o que pra ela? Não entendi. Falei para os meus alunos que ia ter 3 pontos na prova se participasse da live. Aí ele vem em Ah, peso. a Kiki tá perguntando aqui se no final a gente vai responder perguntas livres. O que você acha, Sim, Diogo? Dá? Dá um pouquinho, né? dá Eu nem para sei algumas quanto dúvidas tempo que tá conseguir. de live aí, pessoal. Eu nem tô olhando aqui. 7h30 começamos, tá 35 minutos. Vamos continuar aqui só para finalizar aqui as partes que eu separei, só para esclarecer as dúvidas. Então, só pessoal, E a só gente já. lembrar uma coisa. As Sim, dúvidas a Diogo. gente vai tirando, sim. Essa, como o Tafarel me chamou, será algumas lives que iremos fazer sobre posicionamento. Então, algumas estão, se aparecer dúvida agora, aqui estarão nas próximas lives. E para não atrapalhar todo o nosso contexto, iremos tirar as dúvidas que aparecer, mas se for para as próximas lives, vamos falar que é da próxima live também. Que vamos fazer algumas lives sobre posicionamento, principalmente algumas informações de posicionamentos específicos que a maioria tem medo e tem receio de fazer. Exatamente. Ó, a próxima coisa que eu separei para falar aqui, Diogo, é sobre distância foco-filme, que a gente já falou bastante, mas eu acho que o próximo tópico aqui, que eu juntei junto da distância foco-filme, vai ajudar as pessoas a entender alguns conceitos, que é a distância objeto-filme. Ah, tá. Distância objeto-filme é a distância da estrutura que estará sendo identificada do receptor de imagem, intensificador de imagem. Então, quanto maior a distância, mais magnificação terá da estrutura. Isso pode fazer uma distorção na imagem. Então, o correto é o mínimo possível de distância objeto-filme. Então, praticamente a estrutura tem que estar colada ao chassi ou ao o receptor de imagem. Ok? Então, isso vai facilitar anatomicamente a estrutura, vai ter melhor detalhes e contraste da estrutura e pouca perda e pouca nitidez, perda de detalhes ou nitidez da estrutura. Então, Um exame que a gente fazia bastante assim, com magnificação, era de Stafford, né? isso. E Fazia-se muito. hoje, graças ao digital, reduziu bastante, né? Porque hoje os médicos Exatamente. conseguem melhorar a imagem, a manipulação que nós fazemos da imagem, os médicos também conseguem fazer no aparelho deles, então diminuiu bastante. Eu, sinceramente, não estou pegando tanta magnificação de escafoide. Então, acho que Eu deve ter também sido um não. processo digital. E a gente pode criar uma cópia da imagem, dar um zoom na imagem e mandar assim para o sistema também, né? O próprio médico nos consoles deles, eles têm a opção. Exatamente, Alex. A gente costuma usar. A gente é fresco. Você também trabalha no hospital grande, você sabe como que é. A gente segue tudo o mesmo padrão. A gente costuma usar cilindro para fazer odontoide, costuma usar cilindro para fazer face. Eu praticamente não uso mais essas coisas, mas tem muita gente lá onde a gente trabalha que ainda usa. Até hoje. Eu sinceramente, eu gosto muito de usar o cilindro de extensão. No meu caso, eu gosto, mesmo que seja digital, convencional, dá uma qualidade de imagem melhor, dá uma nitidez melhor Diferente, na né? estrutura, diminui os feixes de baixa energia, então dá uma qualidade na imagem também. Então, eu particularmente eu gosto de usar os cilindros de extensão. Mas devido ao digital, tem sido pouco utilizado hoje em dia, né? O bom que a gente tem, né? Você faz um do croquet, um lequesne e fica lindo você usar o cilindro. Fica lindo. É bem diferente de você colimar a estrutura. Se você usar o cilindro de extensão, a Exatamente. imagem fica perfeita. Hum, Posição anatômica, falamos. E a última parte que eu queria falar é sobre isso aqui, né? Que é importante todo mundo ter na sua casa, né? Principalmente se você está estudando. Isso aqui, ó. A gente aqui em São Paulo usa muito. Bom traje. Esse foi o que eu te dei de presente, Tafarel? Foi não, né? Lógico que foi. Ah, tu sabia. É, excelente livro. Tem basicamente todos os posicionamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ele é o pai da radiologia. Aqui em São Paulo, pelo menos desde a minha época de faculdade, sempre estudei baseado ao Von Trager. Então, Eu estudo até hoje. é uma literatura que eu sigo até hoje. Então, é fundamental para todos os alunos que estão começando a adquirir. Eu sei que alguns valores aí, mas se puder conseguir adquirir eles, vai fazer uma diferença muito grande
no seu aprendizado, no seu dia a dia de trabalho, as suas consultas que você faz de exames através do Bom Trager. Então, faz uma diferença muito grande. Faz mesmo. É, deixa eu ver, uma menina, a Mesquita Adriane, falou que nunca viu o cilindro. Eu me comprometo aqui em amanhã bater uma foto do cilindro e postar aqui para você ver. É O cilindro, um, não? é um pedaço de metal que tem uma forma de um cone, onde você coloca ele lá na saída do tubo e ele vai colimar certinho a estrutura. Costumava se usar muito para fazer seios da face, para fazer escafoide, para fazer algumas, tipo, articulação coxofemoral. Tem muita gente que nunca nem viu o cilindro. É. E, pessoal, desculpa não estar falando o nome de todos, tem várias pessoas aqui na live, várias É muita interações, gente, né? então, muita gente, alguns alunos, então, aí, pessoal, meus alunos, boa noite. Tem aqui o Ju Santiago, 14, perguntou qual livro, Tafarel? Ele pediu desculpa e falou, qual livro? Bom Trager É o aqui. bom traje que eu estava mostrando. Inclusive, tem um livro que o professor Guilherme acabou de lançar aí, professor Guilherme Alberto, eu vou deixar depois nos stories aí, que é muito interessante também. É que eu não tô com o livro aqui em casa agora, deixei ele lá no meu carro. Mas só que tem todos os posicionamentos, tudo bem explicadinho e o melhor, resumido, que dá para você entender muito bem. Que o bom traje ele é muito complexo. Se você vai estudar um posicionamento, é duas folhas inteiras falando só desse posicionamento. E é muito detalhe. Já no livro lá do Guilherme, já é bem resumido, entendeu? Então você consegue ler uma folha e já entender direitinho qual que é o posicionamento, o que você tem que fazer. E já ajuda bastante. Ô Lucas, eu acho que eu vou deixar salvo. Eu vou tentar aqui, né? A minha É, internet não ajuda, velho. é, Mesquita aqui perguntou, é muita informação, como conseguir gravar tudo? Cara, nem É, nós conseguimos gravar tudo. Então, nós conversa com outros colegas. Já teve posicionamento que eu não lembrava. Eu falei, Tafarel, você lembra desse posicionamento? Aí ele falou, lembro, é desse jeito e tal. Então, e faz vice-versa, parte. né, Diogo? Várias E vezes. E, vice-versa. É por isso que quando eu decidi fazer uma live sobre posicionamento, eu pensei, peraí, mas é muita coisa. Não adianta a gente vir aqui aleatoriamente, as pessoas começarem a perguntar, ah, mas como faz o crânio? Como faz a perna? Como faz não sei o quê? É muita coisa, tem que ser um assunto por vez. Se for para falar de crânio, tem que. Desculpa aí, meu filho tá me chamando aqui. quer participar da live também. Quer participar. Quando você fala de crânio, tem muita coisa para você falar de crânio. Aí você entra no termo de angulação, que nem a gente está fazendo, aliás, que nem a gente estava falando, né? Você tem o crânio AP, que é um tipo de angulação, você tem o crânio PA, que é outro tipo, você tem o Towne, Breton, método de Haas, aí tem método que lá vai para amanhã a gente ficar falando aqui. Então, a dica principal que eu dou, principalmente para você que está estudando, a gente está num tempo difícil, onde está tudo parado, você não está tendo aula, pega e leia tudo, consome conteúdo lendo. Para quando você chegar na época que acabar essa miséria desse negócio que está acontecendo no mundo, você já vá com muito conteúdo dentro da sua cabeça, você consiga executar. O diferencial de você entrar dentro do estágio e conseguir se dar bem é você já ter o conteúdo dentro da tua cabeça. E principalmente você entender de anatomia. Porque senão você vai passar esse tempo todo. Aí a maioria de vocês fica aí na Netflix, fazendo outras coisas. Ou que nem a gente marcou a aula para falar um pouquinho da tomografia. Ô, Diogo, quantos alunos seu participaram? É, não, não Quantos lembro. alunos? Não Zero? lembro. Da última live que a gente foi fazer? Não, Da interação. do Google Meet lá que você me chamou para falar um pouquinho da Ah, tomo lá, como que tá para sendo. debater Zero de alguns alunos. assuntos. Exatamente, a maioria não se interessa em nada e depois começa o estágio de fato, aí a pessoa vai perguntar para você, peraí, mas o que que você ficou fazendo todos esses 6, 8, 12 meses que ficou esse tempo de pandemia? Você não fez nada? Então não adianta nada você chegar no estágio depois chorando, ai, você teve tempo de estudar, gente, você teve tempo, vocês estão tendo tempo, tem um monte de live rolando aí, um monte de material, tem um monte de curso, gratuito inclusive, já compartilhei várias vezes aqui, mas a maioria não se interessa, a maioria fica moscando e depois quando chega a hora de entrar no estágio, vai com um monte de dúvidas que você já tem que saber pelo menos o básico, o que que é incidência, o que que é posicionamento, qual que é a rotação, qual que é a angulação, são É, coisas o, que tem que estar na cabeça de vocês. os meus alunos, esses dias, perguntaram para mim, ô professor, como que eu sei qual é o nível de angulação de cada posicionamento? Isso é estudando literatura, Literatura.
estudando bom traje, revendo conceitos de angulações, porque cada estrutura faz uma angulação diferente. Não tem como falar que todos vão seguir a mesma angulação, depende da anatomia, principalmente do paciente, e da estrutura que será feita. Então depende muito. O importante é estar sempre revendo conceitos básicos, que é AP, PA, perfil, oblíqua, o que é uma incidência, o que é um posicionamento, como que é feita uma posição anatômica, que a maioria das pessoas esquecem, e isso ajuda na Não hora de sabe. posicionar. Okay? E uma dica que eu dei para os meus alunos é a aquisição de um livro, manual de bolso, já que você vai para estágio e, infelizmente, não tem Ajuda como carregar muito. o bom traje para você ficar estudando o tempo todo. Então, o manual de bolso ajuda muito para você tirar aquelas dúvidas básicas que esqueceu na hora. Enquanto você pediu para o paciente se trocar devido a alguma estrutura metálica, você está revendo alguns conceitos no seu livro. Então, já que é fácil de levá-lo e é pequeno. E tem PDF também, né? Hoje em dia a gente tem internet, Diogo. É, Ajuda muito, muito, é, muito, muito. ajuda muito. Mas eu não recomendo o PDF no dia a dia de estágio, porque eu vou falar para os meus alunos, são 4 horas, aproveitem o máximo. Esqueçam o celular, pelo amor de Deus. Deixa o celular Mas não parado, esquece, deixa né? no Mas bolso. é fato que não esquece. Eu sei que é difícil, mas a gente tenta colocar isso na cabeça deles, né? Mas é isso que é difícil, ficar sem o celular. Mas são 4 horas de estágio, passa muito rápido. Você tem que pegar todas as informações o máximo possível, sugar o técnico que está te ajudando, te auxiliando. Se o cara está com boa vontade de te explicar, absorve tudo que ele tem, a experiência que ele tem, a vivência que ele tem, as formas de posicionamento. Às vezes pode ser posicionamento simples, que ele faz de um jeito totalmente diferente, que ajuda muito no dia a dia. Exatamente. O Cláudio Souza entrou aqui na live agora. É... Ô, Claudião, infelizmente eu nem tive tempo de conversar com o Guilherme, mas a próxima live eu posso falar com ele para ver se ele sorteia um livro aqui na nossa live. É interessante. Ou então eu posso até convidar ele, né? Mas só que ele é um cara muito renomado, muito Fala, atarefado. fala pra, Eu não sei se ele vai querer fala pra, participar. fala pra ele Oi? sortear um e presentear a gente. O merchan aqui foi de graça, Claudião. O Bruno aqui perguntou também pra gente fazer uma live de tombo que interessa a ele. Eu tenho que fazer com você, Bruno. Você manja mais que eu, rapaz. Tem um cara aqui que foi meu professor do curso técnico, velho. Não podia deixar de. Foi um cara que me inspirou bastante de mandar um oi pra ele aqui, mandar um beijão. Professor Mauro Celso. Eu tive aula um mês só com ele, mas foi um dos que me inspirou. Eu te respondi, Claudião. Então, pessoal, Tem mais alguma pergunta aí pra fazendo responder, alguma Diogo? dúvida, só aguardando aqui algumas perguntas dos nossos colegas aí, o pessoal que está participando, para interagir mais com eles. Mas é basicamente isso. A nossa live hoje é trazer algo fora o Covid, tirar um pouco desse pensamento e trazer algo que vai ajudar vocês na radiologia de certa forma. Então, queremos Podem ajudá-los. mandar as perguntas aí que agora a gente vai tirar o tempo só para responder as perguntas. Ah, Tafarel, lembra daquela angulação Ferguson, que foi um debate de alguns alunos que perguntou para você? Lembro, não, mas fui eu que iniciei o debate, eu que estava com essa dúvida e Foi comecei. que deu, né? Tem aí para falar sobre É, ela também? Esse- é, Fer- quando nós falamos de Ferguson, falamos de dois tipos de movimentos, né? Seja ela a angulação do aparelho, Ferguson, ou rotação Ferguson, né? Que é a rotação dos membros inferiores para um exame de bacia, ou cintura pélvica, para falar de uma forma mais anatomicamente correta, né? Então, tem duas formas de utilizar o mesmo nome. Então, Ferguson para rotação dos membros inferiores, para exame de bacia, ou angulação Ferguson para alinhamento das articulações sacroiliacas. Então, depende muito do contexto que você estará fazendo. Então, isso já atrapalha muita gente. Porque vai para o centro cirúrgico, o médico pede, faz um Ferguson. Aí eu já vi aluno perguntando para mim, é para me girar os pés do paciente? Aí eu falei, não, é a angulação da ampola, a angulação do aparelho que ele quer um Ferguson. Então, isso atrapalha Eu fiz bastante. essa pergunta lá nos grupos, Diogo, porque eu lembrei que no começo que eu entrei, principalmente no centro cirúrgico, o médico me pediu para fazer uma rotação Ferguson. Aí eu já tava indo lá no pé do paciente virar o pé, né? Aí o médico, não, não, é o aparelho, ó, vira assim. Então, E mas aí depois que eu bateu essa dúvida em mim. só que a forma que ele se expressou estaria incorreta, né? Porque ele falou rotação Ferguson. Então seria uma Não, ele só angulação falou Ferguson. faz um Ferguson. Ele não definiu se ele Ah, queria tá, entendi. rotação
ou se ele queria É, angulação. Ele só falou, faz um Ferguson aí pra mim. Aí eu já fui direto lá no pé. Ele falou, não, 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 não. Aí não, rapaz. É o aparelho, eu quero que você vire o aparelho. é É... complicado. Vixe, Maria, essa minha internet Aí, tá ó, Tafarel, péssima. tem o Léo Costa perguntando pra você aí, ó. É, conseguiu ver aí do Léo Costa? Léo Costa 25, tecnólogo ganha mais que Peraí. técnico. Ganha a mesma coisa. É, Aí, são, o Diogo é tecnólogo. e Diogo, ganha a mesma você coisa que o ganha mais que Tafarel. técnico? Eu, Exatamente. nós temos o mesmo salário. Pelo menos é Eu, o que eu eu, ó, saiba. eu acho que tá falhando aqui ó, o meu. A Tá? parte dessa do técnico ganhar mais que tecnólogo depende muito do lugar. Porque, por exemplo, eu trabalho em outro local, como eu falei, certo? E nesse outro local a gente tem o técnico em radiologia e temos o pessoal que trabalha na ressonância, que eles são contratados como tecnólogos, só que para atuar na ressonância. E lá eles têm um salário diferenciado. Tanto é que lá na ressonância não pode atuar técnico, só tecnólogo. Aí nesses casos ganha mais sim, depende muito da área de atuação. Porque se você for para atuar no raio-x, fazer a mesma função que um técnico, você vai ganhar a mesma coisa que um técnico. Agora, se você for para outras áreas de atuação, na radiologia industrial, por exemplo, outras áreas, aí você vai ter um outro diferencial. Ô, Diogo, o Alex falou que a sua tá falhando aí. A minha tá falhando? Melhorou? Ah, eu acho que melhorou agora. Eu pensava até que era a minha aqui. Eu Tá, tô no 4G. tá, eu consigo te ouvir bem. Aqui, não sei. Vai falando aí com a gente, pessoal, se tá dando pra ouvir. Eu ou o Tafarel. O que trabalha com a gente, colocou aqui, ó, os médicos no centro cirúrgico confundem oblíquas com perfil também. Exatamente. É bom citar isso aí. E acaba confundindo a gente também, né? Muitas vezes. Quantas vezes o médico falou, faz uma oblíqua, você gira para uma oblíqua, ele fala, não essa imagem que eu quero, mas Aí então o que o senhor quer? Uma oblíqua ou o um Ed perfil? Rabelo aqui, o Ed Rabelo, sobre o que a gente estava falando da angulação flexion, ele perguntou aqui, ó, quanto de angulação? Depende muito, depende muito. Que nem no centro cirúrgico, a gente vai seguindo o que o médico tá mandando lá. Ele vai falando, vira mais um pouquinho, vira mais um pouquinho. Agora, já no raio-x de bacia, tem um raio-x para ver sacro, que a gente usa a angulação Ferguson também. Eu só não lembro aqui de cabeça quantos graus que angula. Lembra aí, Diogo? Não, não é de cabeça não, vou lembrar agora. Mas podemos E é isso que eu buscar. falo pra vocês também. De cabeça, vocês nunca vão lembrar nada. É difícil. É difícil você lembrar tudo. Tudo, tudo, tudo. Nunca vocês vão lembrar tudo. Que nem raio-x de saco ilíaco. Faz muitos anos que eu nem faço raio-x de saco ilíaco. Lembra quando foi o último que você fez, jogo? Ah, eu fiz. Ah, já faz um tempo, já, faz um tempo. Faz É, tempo. Esses exames não costumam vir direto na rotina. Que nem raio-x de Towne, Breton. Essas coisas não costumam vir na rotina. É sempre você tem que focar antes de entrar no estágio no que for rotina. A rotina é o que vem sempre: crânio, frente, perfil, seios da face, mentonaso, frontonaso, coxa, frente, perfil, tórax, frente, perfil, bacia, frente, oblíqua. Essas coisas costumam vir direto. Agora, esses exames mais específicos é difícil. Deixa eu isso. continuar lendo aqui as perguntas, Diogo, pra gente não ficar só falando. Hum. A Nilce respondeu uma pergunta aqui de outro colega, perguntando se a gente tem grupo. Tem grupo sim no WhatsApp. Depois eu coloco o link aí para vocês. A Kiki perguntou sobre instituições de ensino, indicação de alguma aqui em São Paulo. Como escolher? Uma boa pergunta, né? Se bem que não é sobre posicionamento, mas é uma boa pergunta. Quer responder essa aí, Diogo? Tá, para essa eu deixo para você, que eu sempre vou puxar a sardinha para instituições onde eu estou. Então, estou Exatamente. atuando, onde estou ministrando aulas. Então, eu deixo sempre para vocês escolherem, porque escolas depende muito do que você procura, né? Depende muito do contexto, do que possa te agradar. Aí, É, ô, Diogo, a gente tá importante. claro, Até o Denis Frazão tá participando da nossa live aí, velho. Vai sentindo. Então, sobre essa do ensino, eu já fiz até uns vídeos no YouTube falando sobre isso. Eu acho que depende de muitas coisas. Por exemplo, não adianta você querer estudar na melhor escola de São Paulo
Não adianta nem eu citar nomes, sendo que você mora a 20 quilômetros de distância. Se você está pensando em fazer um curso técnico, eu acho que você tem que pensar em um monte de coisas. Primeiro, qual que é a sua condição financeira? Segundo, quanto tempo você vai demorar para chegar na escola? Você vai ter essa produtividade de, por exemplo, a gente trabalha lá na Vergueiro. Eu moro aqui em Diadema. Então, para eu chegar na Vergueiro já é uma caminhada. Pensa você estudando todo dia, todo dia. Exemplo, eu moro em Diadema e estudava lá na Saúde. Era uma luta todo dia. Porque é uma caminhada. Você tem que pegar metrô, ônibus, você sai cedo de casa, sai 11 horas da faculdade, chega meia-noite e meia, aí vai trabalhar. Então, escolha o que for melhor para você. Não pensa só em nome, pensa no seu bolso, pensa na qualidade de ensino também, que é muito bom você pensar. Mas dá para você fazer uma pesquisa, você usar, por exemplo, grupo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, para vocês direcionarem exatamente essas dúvidas que vocês têm. Tipo, perguntar pro pessoal, o que vocês acham dessa escola? Por exemplo, eu me formei numa escola aqui em Diadema, que eu estudei perto de casa, que eu não ia fazer a loucura de estudar muito longe. Tinha filho pequeno, trabalhava, então eu escolhi o melhor para mim. Estudei perto de casa, a escola era muito boa, tive aula com professores muito bons, mas a escola já faliu hoje. Consegui pegar meu diploma, tudo certo. A escola tem ainda, mas só que com um outro nome. Então eu indico sempre para quem me pergunta isso aí, procura o que é melhor para você. Se você tiver dinheiro, tempo, vai estudar onde você quiser. Agora, se o dinheiro tiver curto, se o seu tempo tiver curto, escolha aquilo que for mais cômodo para você. Não sei se vocês conseguiram captar aqui o que eu tentei dizer sobre isso. São muitas coisas que vocês têm que levar em consideração. O que você acha aí, Diogo? É, isso vai depender de vários fatores. Condição financeira, distância, o que você procura. Que nem teve um das pessoas que estão acompanhando a nossa live, esqueci o nome, desculpa, perdão. Perguntou se tecnólogo é melhor fazer tecnólogo ou técnico. Depende muito do que você quer. Para viver e amar radiologia, eu indico os dois, porque é aprimoramento um do outro. Então, agora, Exatamente. se você quer ficar no raio-x, não A sei se nossa é live algo, vai cair já, hein, Diogo? depender de vários fatores. A nossa live vai cair. Falta 4 minutinhos para acabar aqui o tempo. Você quer deixar alguma Mas, consideração final aí? pessoal, é isso. Nós queríamos trazer algo novo referente ao que está sendo de lives de Covid. Queria trazer só isso para vocês, sobre radiologia, conhecimentos. Acompanhe as próximas lives, vamos falar de mais posicionamentos mais detalhados, aí responder algumas perguntas de vocês, que eu vi algumas perguntas sobre exame de Towner, Caldwell, Waters. Vamos responder isso com mais facilidade para vocês nas próximas lives, que vamos falar de posicionamentos específicos. Hoje é só para ter uma introdução, para fazer vocês relembrarem alguns assuntos que já estudaram e acompanhar a gente novamente nas próximas lives. Você tá com tempo aí, Diogo? Eu acho que o Guilherme quer fazer um sorteio aqui de um livro aqui. Tá tranquilo. Tá E com tempo? fala para ele me presentear também. Ó, pessoal, muito obrigado. Só vou finalizar aqui, né? Caso não dê certo. Agradeço a todos que participaram. Desculpa se a gente deixou aqui alguma coisa a desejar sobre Desejar. conteúdo, sobre assunto, porque muitas pessoas já entraram achando que ia sair daqui fazendo todas as Exatão. incidências especial de quadril, por exemplo. E esse não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era trocar uma ideinha, entendeu? Conversar um Fugir das pouco sobre. 10 de Covid Exatamente, e até para dar voltar uma para a aliviada, radiologia. né, Diogo? Aliviar, né? Tirar um pouco desse peso de Covid e voltar para a radiologia, que é o foco de vocês. Vocês estudam para isso, trabalhar na radiologia. Então, queremos bater papo sobre isso. E Então eu obrigado vou pela fechar aqui. convite, hein? Que isso? Volta aqui daqui a pouco aqui. Eu vou fechar, vou ver só a mensagem que o Cláudio me mandou aqui. Ah, não, beleza. Então, se cair aqui, Cláudio, eu vou abrir outra, tá? Eu já vou fechar e abrir outra já direta. Mais fácil, né, Diogo? Que já apareceu os tempos aqui restante, 26 segundos. Então, pessoal, que está aí na live, vamos abrir uma outra live para só essas informações finais. Então, acompanha a gente aí. Continua aí na Eu live. não, eu não sei nem como sorteio aqui na live aqui, vocês vão ter que me ensinar. Mas eu vou voltar já, falta 10 minutos, 10 segundos para acabar. Eu já volto.